Boa noite mais uma vez a todos. Hoje eu estarei como encarregado de apresentar o capítulo 20, que vai tratar da despedida do Alexandre, daquele trabalho ali que ele vinha exercendo no decorrer desse livro, né? Então eu fui buscar algumas considerações acerca de todo o livro, né? Mas primeiramente agradecer a Jesus pela oportunidade do trabalho, né? Nós vamos tratar ver isso dentro do capítulo, que nos é dada diariamente nos grupos de estudo, nas nossas casas espíritas, e que muitas vezes nós vamos, no decorrer da aula, ver que nós muitas vezes declinamos da tarefa em virtude de não nos acharmos capacitados para dividir a tarefa na casa, né? Então, um livro muito lindo, dividido em 20 capítulos, né? O terceiro livro dessas 13 obras de André. E André Luiz vem mostrar para a gente aí a complexidade, né? Que é grande, né? E como ele detalha ali, quando ele dá ênfase à epífise, né? Que é a glândula da nossa vida mental, né? A glândula que vai fazer essa religação ou essa ligação nossa com os planos mais sublimes que nós temos sempre a nosso dispor para nos auxiliar, né? Ele traz também tópico bastante generoso sobre os trabalhos ali intercessórios que vai ter nesses 20 capítulos, né? Vem narrando aquele intercâmbio mantido entre os encarnados e os desencarnados, né? Durante o repouso do nosso corpo físico. André também traz para a gente a nossa dificuldade na psicografia, no intercâmbio do encarnado com o desencarnado, né? André também tem traz para a gente ali, ele vai participar daquele processo, né, de complexidade reencarnatório, né, onde ele trata da reencarnação de Sigismundo, né, onde ele ali traz lições de infinita sabedoria para cada um de nós, né, elucidações que deixam a gente num planejamento de reencarnação, né, é maravilhoso, né, para a gente ver. Então, chega no final do capítulo em que André Luiz vai receber essa notícia da despedida do Alexandre. Então, eu vou ler o capítulo e separar algumas coisas que eu encontrei para que nós pudéssemos dividir, né? O capítulo é o número 20, titulado Adeus, né? Esperava a continuidade dos meus novos estudos em companhia de Alexandre. Todavia, com surpresa, o meu amigo Lísias foi portador de um convite que me destinara o caritativo instrutor. Tratava-se de uma reunião de despedida. Para quem não conhece Lísias, Lísias é aquele companheiro de André que nós tivemos contato, né? E eles dois vão se conhecer lá em nosso lar, em que os dois, ali naquele trabalho educativo que tinha logo de início com o André, eles se tornam amigos de tarefa, né? Li a mensagem pequenina e dedicada, erguendo os olhos para o mensageiro. Despedida? Perguntei. Esclareceu-me Lísias pressuroso, né? Sim, Alexandre. Como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige aos planos mais altos, desempenhando tarefa de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Creio, deva partir amanhã, em companhia de alguns mentores que lhes são afins
e deseja apresentar despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. E os trabalhos das crossas, né? Perguntou, indagou André. Não é Alexandre um dos instrutores direto de um dos grandes grupamentos espirituais que conhecemos? Né? É como se nós estivéssemos coordenando uma tarefa na casa espírita e muitas vezes o diretor de doutrina, o próprio presidente, ou o diretor da casa, ou de algum setor, convidasse algum dos tarefeiros de determinado grupo ou de algum setor para que ele desenvolvesse uma tarefa em outro departamento na casa espírita, em outro grupo. Então, o André ali estranhou, porque, como assim? O Alexandre vai embora, já que ele presta um auxílio em determinado grupo à costa, né? Ao pessoal que está ali na costa terrena. Ele vai abandonar todo mundo? E Lísias continua, né? O companheiro respondeu com segurança. Naturalmente, já foi providenciada a substituição devida, de acordo com o mérito e o aproveitamento da instituição a que se refere. E nós vamos, ao pouco, procurando assimilar as inquirições de André, em que a gente começa a perceber que André começa a ficar meio tristonho, né? A gente fica assim, puxa, eu vou pegar alguém aqui, a Suza, vou tirar a Suza do setor e vou botar para ela. Quem é que vai ficar com esse setor encarregado, né? Nós não somos assim. Nós começamos a criar aquela ambiência de questionamento para onde fulano vai. A gente não procura entender o porquê que ele vai ser deslocado, né? E Lísia e sentindo-se talvez a mágoa que me invadiu o espírito, Lísia comentou. O que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única ocupação dele será o serviço de Jesus, com enriquecimento de si mesmo, ser no ar mais útil. Entretanto, aí André entra de novo, entretanto, objetivei. Nos há muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa quando tanto necessitamos de seu concurso valioso para o aprendizado. Lísia percebeu a natureza passional da minha ponderação e redarguiu firme. Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrado ao repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança, com a realização por vindoura, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos a fim de não sermos ingratos. Aquela observação teve a virtude de acordar-me a consciência. Coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável, modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causava. O bondoso amigo compreendeu, sorriu e acrescentou. Aos demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado, nos concursos diversos em que se apresenta,
chegar sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Então, nós começamos ali a perceber que o André cai num campo ali um pouco de desequilíbrio e deixa com que o egoísmo, a mágoa e o egoísmo tome conta do seu íntimo. Aí muitos de nós podemos pensar, puxa, mas André Luiz já estava ali em aprendizado, né? Já estamos na terceira obra, vamos citar aí há 3 anos, ou há 2 anos, né? Que nosso lar é o início do aprendizado dele, há 2 anos nas colônias aprendendo, ainda tinha esse sentimento, e muitas vezes nós vamos ver que, mesmo no plano espiritual, em pleno desenvolvimento dos nossos ainda atributos, ainda meio que arcaico, ainda é lento, nós ainda caímos nessas invigilâncias de deixarmos, nos sentirmos em condições de abandonado, porque ele ali se sentia abandonado por um companheiro que estava deixando uma tarefa para exercer outra. Então, Joana de Ângeles, no livro Floração Evangélicas, ela vai dizer que a mágoa é um sentimento, né, doloroso, e provocado por uma quebra de confiança, uma decepção, uma ofensa ou uma indelicadez. No caso de André, ele estava ali, aquela mágoa dele se cabe aqui na perca, né? Naquela decepção que ele se colocou ali, em ver que o benfeitor espiritual estava partindo para outra tarefa. Embora aquela insegurança dele, embora aquela mágoa dele não fosse um objeto tão ruim, mas nós vamos ver no corpo do capítulo, mais na frente, em que Alexandre percebe, quando vai conversar com eles, esses sentimentos em que eles estão deixando passar, que era o sentimento da perca do companheiro, e que criava no íntimo deles ali, da maioria, essa mágoa, esse sentimento de egoísmo, porque quando a gente trata do egoísmo, o egoísmo não é só aquilo que a gente verifica em fazer o mal, mas o egoísmo ele é a maior chaga, né? No Livro dos Espíritos, quando nós, na questão 913, nós vamos analisar, né, a pergunta que Kardec faz para os espíritos, dentre os vícios, qual é o que se pode ser considerar radical? É o mais radical. Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai os vícios e verei que no fundo de todos existe o egoísmo. Inutilmente tentareis combatê-lo, não conseguireis dissipá-lo enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Portanto, que todos os vossos esforços se dirijam para esse alvo, pois ele é a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que se quiser aproximar da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração qualquer sentimento de egoísmo, que é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, você vê que os espíritos falam para Kardec que em todos os vícios, o egoísmo ele é a chave, e que faz com que a gente não consiga perceber as coisas boas que vêm dentro de toda essa que dentro do capítulo traz de André, porque quando você sente a mágoa é um vício, que por trás dela tem o egoísmo ali fundado, né? Porque quando me magoo, eu me decepciono com alguma coisa, por trás de tudo isso ali tem aquele resquíciozinho de egoísmo que está ali para ser trabalhado. Então, Joana de Ângeles vai dizer nesta mesma obra
Isso é um sentimento inato que cabe a cada um de nós, à medida que nós vamos progredindo, vamos evoluindo moralmente, combatermos esses resquícios que tem dentro de cada um de nós. Então, quando ele diz que aquela observação ali teve a virtude de acordar ele, de acordar a consciência dele, que ele se recoloque em equilíbrio, você vê que ali ele já está no crescimento em que todos nós buscamos na nossa vida espiritual, né? Em que a gente consegue perceber, muitas vezes, o equívoco que cometemos, mas que logo de pronto, quando tem alguém mais sóbrio que nos chama, Fernando, por que você está assim desequilibrado? Porque fulano está saindo de uma área de trabalho e vai para outra, e você, puxa, é isso mesmo, rapaz. Em vez de eu dar graças a Deus ter estado com ele para aprender alguma coisa que me foi útil, que veio através dele, eu estou tentando querer prendê-lo comigo com o sentimento de mágoa e sentimento de egoísmo. Então, você vê que André, rapidamente, ele se recompõe com as palavras do companheiro de Lisa, do amigo dele. Alguém gostaria de colocar alguma coisa nesse primeiro ponto em que eu parei para que nós comentássemos? Quem quiser Um pode estado de abrir. resiliência, né, Fernandinho? Um estado de resiliência. Ele saiu do ponto dele, foi para um extremo, mas depois ele voltou ao centramento, né? Então isso aí é próprio desse mundo de provas e expiações. Nem a gente não está 100% equilibrado. Chega um momento, às vezes, a gente perde esse equilíbrio, mas só que acontece diferente conosco, né? A gente sai dos centramentos e não consegue voltar mais, né? E André Sim, não, André foi e voltou, né? A gente tem que fazer trazer para a gente essa aprendizagem, né? sim, sim. Logicamente que de vez em quando a gente escorrega, igual que o Zé Henrique fala, né? Por que essa mágoa está tomando conta de mim? Né? Qual é a chance que eu estou dando para que isso aconteça? Como que está a minha sintonia? A gente fazia esse questionamento, né? Íntimo. Sim, esse capítulo me trouxe uma recordação muito, para mim, muito maravilhosa de quando eu fui convidado a coordenar o primeiro trabalho na Casa Espírita, que é de um grupo maravilhoso, que eu tenho um amor e muito carinho por esse grupo. E num outro momento em que Francisco me convidou para coordenar um outro trabalho, e ali me veio um pouco de sentimento de perca. Então, eu me senti na pele de André Luiz, que é aquele egoísmo que você tem de largar aquele local em que você fincou ali os sentimentos, né? Você cria aquela afinidade com todo o grupo, e quando você sai, você seria assim, como é que eu vou ficar? Como se fosse um pássaro que vive preso na gaiola, e à medida que você dá a liberdade para esse pássaro, ele não sabe como voar, porque ele está com esse sentimento ali preso, está com as raízes presas ali. E você vê que você, quando fica preso nesse sentimento, você não olha para frente, que é a oportunidade de crescimento, e você quer tentar se reter naquele, naquele, naquela estagnação em que você se encontra. É como se você se sentisse ali é, 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 não aprisionado, né? Ali numa zona de conforto, em que muitas vezes, quando nós somos convidados para outra tarefa, a gente sai da nossa zona de conforto para desenvolver um novo trabalho. Então, nós temos que nos mexer. Então, esse capítulo me trouxe essa recordação, né? Então, ele continua aqui: precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assimilação podemos dar ao instrutor amigo que o de receber o campo de serviço em que sua bondade nos iniciou, até que ele volte da provisória excursão, né? Que coisa melhor a gente tem de mostrar para aqueles que nos ensinam
a caminhar na seara do bem, que realmente nós aprendemos a pessoa retornar ou olhar para trás e falar de fato, todos aqueles que nós dividimos a tarefa hoje conseguem caminhar e desenvolver suas tarefas com as próprias forças e com as suas próprias pernas, não é isso? É assim que nós devemos perceber a nossa movimentação dentro da seara espírita, né? E André fala, é verdade. E reanimado pelas palavras esclarecedoras do companheiro, conversamos por abençoados minutos, comprometendo-me, Lísia, regressar ao crepúsculo, ao fim de seguirmos junto à reunião referida. Aí, mais embaixo, eu vou dar uns pulinhos, porque eu estou olhando a hora aqui, para que dê tempo a gente comentar alguma coisa, né? E Lígia, mais 2 parágrafos à frente, né, depois que André está contemplando a colônia espiritual, ele vai dizer: muitos aprendizes de Alexandre, comentava Lígia, alegremente virão visitar esta noite. Mantenhamos a altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade, ou seja, para que ele não voltasse a nutrir os sentimentos que ele iniciou no capítulo, né? Então, eu vou dar um pulo aqui e vou iniciar em que eles estão chegando no local da reunião. Nessas disposições íntimas, conta com as quais reagia prudentemente. Alcançamos o belo edifício residencial no qual se reunira a afetuosa assembleia. Entramos, surpreendemos o salão, magnificamente iluminado. Apresentado por Lísia, eu estou pulando alguns parágrafos, não? Apresentado por Lísia a diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Compareciam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia, 68 colegas, inclusive 15 mulheres, ou seja, eram 53 homens e 15 mulheres que compunham esse grupo de discípulos do Alexandre. Todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras ecomiásticas, né, de ecumênico, né, assim como se estivesse louvando por ele, né, pelo Alexandre. Éramos todos grandes devedores do seu coração. Verificada a presença de todos os convidados, veio até nós o benévolo instrutor. Então, Alexandre chega e vai falar com cada um, quando compete a cada um de nós, quando estamos na casa espírita e vamos nos desligar para outra tarefa, agradecer a todos que estão ali naquela composição do grupo. Então, Alexandre, amorosamente, como era ele, desde o início do livro, tratando sempre todo mundo de igual para igual, apesar da sua hierarquia espiritual, ele vai e se coloca à disposição de cada um, agradecendo a cada um, falando de um por um, né? E começa a falar: sabem vocês o objetivo da presente reunião. Quero apresentar-lhes minhas despedidas em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevadas razões de serviço. Notei pelo olhar dos circunstantes, André, né, que a maioria partilhava do mesmo desgosto, da mesma emoção que o André sentia de perca, né? Do desgosto, daquele sentimento de mágoa por ele ter ido embora, como ia ficar, né? Deveríamos intensamente aquele espírito sábio e benevolente, né? Depois de pequena pausa, continuou: conheço a pureza do amor que vocês, e isso já é o Alexandre, né? Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam.
e estou certo de que não ignoro a extensão da estima que lhes consagro. É natural, somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de luta construtiva, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago a alma à luz do esclarecimento. Nesse ponto, Alexandre fez longo intervalo, descansando seus olhos nos nossos, como escutar-nos o íntimo, e prosseguiu. Alguns colaboradores, a quem muito devo, endereçam-me apelo para que permaneça em nossa colônia de trabalho, gentileza que agradeço comovido. Não vibra em minhas palavras qualquer pruído de personalidade. Então, Alexandre vai tratar de algo, não é? Eu vou pular mais uma etapa, que nós muito vemos acontecer na seara espírita. E eu fui buscar algo em algumas obras, como Caminho, Verdade e Vida, o livro de Valdo Vieira, Espírito da Verdade e Pão Nosso, sobre o que ele vai tratar a partir de agora, que é a idolatria, né? Em que ele vai dizer que use considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve observar o lugar que Jesus deve ocupar em sua vida. É muito difícil descobrir o amor sem jaça e a ele nos entregarmos sem reserva. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. Então, o Alexandre vai tratar desse assunto com muito carinho, porque Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 52, em que ele diz perigos sutis, ele vai tratar da lição, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 7, em que ele não vos façai, pois, idólatra. Então, Emmanuel começa da seguinte forma: a recomendação de Paulo ao Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo nos serviços de acessão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Sem suas manifestações sempre representam sério perigo para a vida espiritual. A crença antiga permanece repleta de culto exteriores e ídolos mortos. Então, com essa fala de Emmanuel, nós vamos ver que nós temos a doutrina espírita, ela não compactua com a idolatria. Na questão do Livro dos Espíritos, onde ele vai tratar da adoração exterior, em que os espíritos, onde Kardec pergunta, a adoração exterior é útil? E os espíritos respondem, sim, senão em um vão... Perdão, sim, senão é um vão simulacro, ou seja, uma enganação, uma mentira. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que só o fazem por afetação e amor próprio, e cuja conduta desmente sua aparente piedade, dão antes um mau exemplo que um bom, e fazem mais mal do que supõem. Então, nós vemos que na doutrina espírita a gente tem um culto de ver nós criarmos idolatria ao médium, colocar um pedestral ou um bezerro, como na época que o povo saíram do Egito, que criaram aquele bezerro de ouro. Nós, muitas vezes, apesar de sabermos que a doutrina
nos chama sempre a atenção por diversas lições, como nós temos aqui 3 livros, e Jesus foi o exemplo, né? Quando Jesus é chamado de bom, e ele diz que bom é Deus, ele só aceitaria o título de mestre. Ele veio para dar um exemplo através dos ensinamentos, né? E da prática de tudo aquilo que ele veio ensinando. Muitas vezes nós criamos esses bezerros de ouro para determinados irmãos que dividem a tarefa conosco, ao ponto que muitas vezes aqueles que não estão em vigilância, não estão de ouvidos preparados para ouvir, muitas vezes, determinadas bajulações ou determinadas elogios, que o elogio é bom, né? Quem não gosta de ser elogiado? Mas devemos saber se nós estamos preparados. E acabamos levando um companheiro de tarefa a cair, dar uma queda dentro do próprio ambiente de trabalho, por criarmos essa idolatria. E nós vemos assim, não só no âmbito, já que o livro trata do campo mediúnico, e Allan Kardec, no livro dos médios, diz que os bons médios, quem são? Existe bom médio? Não, né? Os bons médios são aqueles que conseguem exercitar a sua tarefa consciente da sua mediunidade com Jesus. Esses são os bons. Não existe médios excepcionais. Então, nós idolatramos médios, idolatramos companheiros que sobem a tribuna e que muitas vezes estão naquela sua caminhada, e sabemos que no campo da influenciação, como traz o próprio livro, caímos por invigilância própria. Muitas vezes vemos companheiro em diversos graus de decadência, por muitas vezes por vigilância, ficar preso a esses elogios, não saber lidar com ele e se achar, e daí nós caímos naquilo que o próprio Kardec trata no Livro dos Espíritos, que é a influência espiritual em nossos pensamentos e nossos atos. E perdemos tudo aquilo que viemos fazer de tarefa de boa tarefa na casa espírita por causa da idolatria. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, na lição 72, Ser Idolatria, onde ele vai analisar o capítulo 21 do nosso Evangelho, no item 8, né? Não vos façais, pois, idólatra, né? Paulo também nessa carta, primeira carta ao Coríntios, no capítulo 10, verso 7, ele diz assim: núcleos religiosos de todos os tempos e mesmo certas práticas estranhas à religião têm usado a idolatria como tradição fundamental para manter sempre viva a chama da fé e o calor do ideal. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, nós que estamos sempre à frente de determinadas tarefas na casa espírita, para que a gente, quando for elogiar, todo mundo, todos nós gostamos de ser elogiado, de saber como é que está ocorrendo a nossa tarefa na casa espírita, que nós, ao fazermos esse elogio, nós temos um carinho muito grande de não colocar aquele que nós vamos elogiar no pedestal mais alto do que a pessoa está preparada para se sustentar, porque nós muitas vezes retornaremos para o plano espiritual sendo o causador da queda daquele irmão que estava dividindo conosco a tarefa, e nós dificultamos porque botamos ele numa posição em que ele não se encontrava preparado para receber. Então, você vê que
Alexandre, naquela hierarquia moral que tinha e que tem, né, nesse capítulo, ele vem tratar com carinho desse aqui. Então, ele continua, é bem verdade que nos encontramos numa assembleia de corações simples e amigos, e que não cabe nessa sala vasta e maciça, considerações filosóficas para restringirmos-nos ao abençoado setor do sentimento. No entanto, não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões a respeito do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemarmos-nos uns aos outros, ou seja, que eles não ficassem presos uns aos outros, compreendesse que cada um, dentro daquilo que executa, tem um tempo em que nós partiremos aquela tarefa para executar outra, né? Nós vivemos tantos exemplos maravilhosos, né? Temos exemplo aqui na sala do querido Leandro, em que nós vimos temos visto a sessão deles no trabalho, em que tive a oportunidade de dividir com eles salas de estudo, né, em que eles me receberam com a turma dele na minha chegada da Casa Espírita. E que hoje ele divide com a nossa querida Andréa Sena a tarefa em que muitos não quiseram abraçar. Então, é muito lindo, é muito gratificante que a gente tenha um carinho por ele, mas que tenhamos o cuidado de cuidar dele da maneira em que ele merece ser cuidado, para que nós venhamos colher o fruto de tudo que ele sabe e tem ainda para que nós possamos explorar na nossa querida casa, não é? Então, Alexandre continua. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre em geral, tem sido tortuoso, no qual pisamos sobre ídolos quebrados, como fala Emmanuel nos 2 livros, né? Sucede-nos nossas reencarnações e as nossas civilizações repetem o curso em longas espirais de recapitulações, porque temos sido vigilantes quanto aos caminhos retos. Verificando-se nova pausa em sua afetuosa e significativa exposição, observei que profundo respeito nos identificava a todos em face da palavra venerável. Temos criado muitos deuses à parte, continuou o instrutor comovido, para destituí-lo muitas vezes em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Não é isso que acontece? Nós, muitas vezes, exaltamos tanto, idolatramos tanto muitos companheiros, em que, muitas vezes, quando nos deparamos com algum equívoco de um de nós, e eu me incluo nisso, muitos companheiros se decepcionam, não é isso? Com cada um de nós, fala, puxa, eu pensei que era isso, e muitas vezes, por isso aí que Alexandre veio trazer, que muitas vezes a gente se ofusca com aqueles que nós endeusamos. Então, nós recapitulamos encarnações e mais encarnações e não estamos conseguindo ainda compreender as mensagens que Jesus quis nos deixar quando ele disse que bom era Deus, ele só era o mestre, ele veio para nos ensinar. E na procura do conforto individual em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga, da qual nos valemos com todas as forças de que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal.
ele pousou e ele posa os olhos de novo no grupo, né? E continua. É por isso, meus amigos, prosseguiu, em tom fraterno, que o orientador consciencioso de sua tarefa não pode fugir ao imperativo da evolução de seus tutelados. De quando em quando, é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas do carinho nos sugiram o contrário, não sugiram o contrário. Então, Alexandre traz nesse trecho, nos que vem mais adiante, a importância de que ele fez naquele momento por todo o grupo. Ele deu apoio, ele deu carinho, ele deu todos os ensinamentos necessários para que cada um que tivesse ali naquela composição, daqueles 68, caminhasse já nas suas tarefas pelas suas próprias pernas. Embora que muitos viessem a cometer equívoco no caminhar da tarefa, como ele diz aqui, mas era necessário, porque ele percebia ali que, como todos nós, na casa espírita, queremos ficar preso, atrelado a um líder. E muitas vezes, quando o líder delega alguém naquela composição para que ele pegue o resto do grupo e conduza, a gente percebe que começa a surgir as bengalas. Puxa, eu não vou fazer porque ele não está aqui, eu não posso fazer porque Ciclano está aqui. Então, nós muitas vezes achamos que o grupo vai sucumbir. E Alexandre diz que muitas vezes é preciso que isso aconteça, é preciso que delegue as funções para aquele seu subordinado, para que ele saiba, para que ele aprendam a tomar suas decisões e na sua caminhada, nas suas tarefas, quer dizer, assim é na casa espírita. Eu amo a minha casa espírita por causa disso, porque tem alguém que me ensinou e hoje a gente divide o mesmo caminho, em que a gente não deve centralizar toda a tarefa por nós mesmos. Que a cada um que a gente vê à nossa volta, tem cada um a sua capacidade de exercer alguma coisa dentro do grupo e que exerce. Então, a gente tem que deixar a pessoa aí. Muitas vezes é até bom que as pessoas assim, eu faltei, eu viajei e fiz isso. E a gente tem que ver, igual ele aqui, ele vai sair para cumprir uma missão em patamares mais elevados e o grupo já está sentindo a falta dele. Não é assim que a gente passa na casa espírita? Falta determinadas pessoas, a gente vê que o setor do trabalho fica capenga, não quer andar, a equipe do som não anda porque fulano não está, porque muitas vezes aqueles que estão ali criam uma bengala no setor de trabalho, né? Eu vou adiantar, que eu vou deixar 10 minutos, tem a prece do querido Alexandre, e eu vou deixar vocês, vou colocar alguma coisa, né? Eu vou lá para Epaminondas, né? O discípulo mais respeitável do nosso círculo, tomou a palavra e agradeceu sobriamente, estampando nas afirmativas nossos sentimentos mais nobres e endereçando ao instrutor amigo nossos ardentes votos de paz e êxito na continuidade de seus trabalhos gloriosos. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e de reconhecimento em meio de profunda emoção. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz. Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou alguma frase de agradecimento que não merecíamos e falou: agora, meus amigos, elevemos ao Cristo nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando-lhe a inesquecível emoção do nosso adeus. Manteve de pé, faz essa prece belíssima,
que eu convido a todos que leiam a prece, e encerra o trabalho dele junto com aquele grupo todo que ele trazia, com a comovedora prece, né, que Alexandre fez, né? Ele encerra e sai todos ali saíam, né? Saímos em torno, as flores exalava agradabilíssimo perfume à luz prateada da noite. E ao longe, nos altos do céu, brilhavam os altos como fulgurantes corações de luz, em praias distantes do universo, emanados como nós, uns aos outros, a perdurar da alegria suprema da união com a divindade. Então, eu agradeço desde já a oportunidade, né, que me foi dada, porque nada vem do céu por acaso, né, em que acontece, nós temos que voltar ao estudo para que a gente possa refletir também o que o capítulo trouxe nesse momento para mim dividir com vocês. E, então, na lida que eu tive agora à tarde, falei brevemente com o Chico, eu assimilei esses dois temas central, que foi a idolatria, que muitas vezes nós, invigilantemente, acabamos executando dentro das nossas casas espíritas, dentro do nosso meio social, no nosso trabalho, na nossa convivência, às vezes dentro do lar, adorando mais um do que o outro, e causando, muitas vezes, aquela desunião, porque você exalta mais um do que o outro. E a importância de nós termos em mente que nós nunca vamos estar sozinhos dentro da nossa tarefa na seara espírita, dentro da casa espírita. Que, embora alguns companheiros se distanciem, deixem a casa, vá fazer outra tarefa dentro da casa espírita, mas a gente tenha em mente que sempre que a gente precisar dele, ele está ali do nosso lado para tirar as dúvidas, para nos aconselhar, para nos colocar no caminho reto. E nós temos ainda esse sentimento, como o André teve ali, preso ainda dentro desse nosso crescimento, de que nós perdemos, estamos sozinhos, aí nós guardamos muitas vezes mágoas, aqueles que dão um salto a mais para a gente dentro das tarefas, ou na casa espírita, ou fora dela. Por isso que eu consegui e deixo com vocês aí para dividir as ideias. Coisa? Posso falar alguma coisa? Bom, Deve. eu achei de muita pertinência tudo que você falou sobre a idolatria. No entanto, eu achei de pertinência, achei corretíssimo e achei que é isso mesmo. Mas eu visualizei mais aí no texto que você nos apresentou, na postura inicial do André, uma questão que é muito comum em nós seres humanos e de extrema dificuldade. Chama-se desapego. Desapego de ideias, desapego de pessoas, né? É um dos grandes desapego de posições, né? E eu acho que um dos grandes desafios nossos é o desapego. E ele está atrelado a uma outra ideia que uma vez o doutor Pierre Rivail falou e ficou muito na minha cabeça, e eu briguei um pouco com ela, por ser naturalmente de um conservador em muitas coisas, é que só há uma coisa certa na vida, é a mudança, ele dizia, né? Por mais que a gente resista, é a mudança. E toda casa, toda instituição, todos nós, é uma opinião pessoal, precisamos estar
trabalhar em nós e nas instituições o ato da mudança, o ato do arejamento, não é? Quando nós fazemos a mudança, às vezes, dos móveis de nossa casa, alguns têm até isso de maneira muito, assim, rotineira, outros dificilmente, como eu conheço, né? Mas eu acho que esses movimentos são importantes. Você dá chance de novas pessoas, né? Vamos dizer assim, alimentarem aquele processo que até agora está andando, é o arejamento. Você faz com que o outro se exerçam a aceitação do desapego, trabalhe essa questão de desapego. Um amigo meu uma vez fez uma imagem que eu acho própria para qualquer instituição, que é a imagem da árvore. Ele falou que uma árvore, por mais frondosa que seja, tem o que ele chamou de raízes de sustentação e raízes de alimentação. As raízes de sustentação, eu diria que, embora representado por pessoas, são os valores da casa. E se essas pessoas não permitem que outros exerçam, claro, pessoas que eles olhem, observem, estimulem, acompanhem, percebam e assumem esses valores, como, por exemplo, nosso irmão Leandro, que foi a gente percebe, mesmo não tendo acompanhado desde o iniciozinho, né? Desde o bebê show, que se transformou no adolescente show, e nesse homem que a gente já percebe incrível de participação, show também, ouviu? Mas que foi criado, ele tem os valores da casa. E importante aqueles que lhe permitiu, né, desenvolver esses valores, porque esses um dia vão partir. Como eu escuto muito o Chico quando fala do seu Eurícides, que eu não tive o prazer de conhecer, né? Mas deixou os valores, né? E aí é a raiz de sustentação, e alguns o pegam. Mas as raízes de alimentação, talvez, elas têm que, de vez em quando, acontece uma poda natural da vida, né? E aquilo que recobra, ela tem que se mexer, porque senão, também, com o tempo, as raízes de sustentação também passam, né? Então, outros têm que pegar esses valores. Então, eu vi muito essa questão de desapego, o natural perda que a gente sente, né, quando tem um ídolo, né? Um ídolo, mesmo que não seja uma idolatria daquele tipo não positivo, mas a gente tem o ídolo, aquele que nos representa, é um líder, não é um chefe, é um líder, né? No campo espiritual, no campo do trabalho, isso e aquilo. Mas é importante que a gente faça o que Deus faz conosco, e a vida, através dos desígnios dele, faz com que a gente circule, né? Circule, se movimente de geração em geração. A gente deve ser reconhecido e reverente aos que passaram, constelação sistêmica. Mas devemos deixá-los passar, porque eles têm um caminho a seguir e a evoluir. E outros precisam vir e ir alimentando esse. Desculpa, eu falei demais, é que eu gosto muito do tema. Mais alguém? Mas é isso mesmo, Eugênio. É o desapego que nós temos que ter, né? Tia Isa, Leandro, Suza, Chiquinho. Fernando, não tem nada a acrescentar, né? Você expôs assim com tanta emoção e você falou com tanta simplicidade, e eu acho que você falou tudo que foi necessário. E veio o Eugênio, completou essa questão da idolatria. Eu vejo que realmente as pessoas elas se acostumam com aqueles que comandam, e aquele que comanda, muitas vezes, gosta desta posição. E como Eugênio falou, não procura dividir as tarefas, não procura ampliar, né? Acha que sempre vai estar ali pronto para exercer aquela função. Então, aquele que comanda, ele deve ter também aqueles
que vão comandar junto com eles. É uma divisão de trabalho. E é assim que tem que ser numa casa espírita, não é? Porque, como você falou, um dia falta, aí como que fica a sequência do trabalho? Né? Não se pode colocar na mão de uma pessoa só, não é? O trabalho de um grupo, de uma determinada tarefa. Como o Eugênio falou, tem que expandir, tem que dar oportunidades. Vocês falaram muito bem, para mim não tem que acrescentar. Foi ótimo. Obrigado, Souza. Realmente é isso aí. Eu me emocionei que eu me vi no capítulo, né? Eu li o capítulo e sempre que a gente relê essas obras de André Luiz, a gente traz os ensinamentos para mim, né? E eu gosto muito de citar, né? Eu aprendi a ver André Luiz com Helena, né? Minha parceira de estudo, de grupo. Obrigado, obrigado a Chico, obrigado a todos, né? Estamos chegando aí no final do nosso estudo, convidando a todos que permaneçam conosco, né? Nós iremos permanecer com a plataforma nessas obras de André Luiz, para que vocês continuem conosco, dividindo o estudo, dividindo as ideias,